Mateus 5, 21 a 26, o tema dessa mensagem é o verdadeiro valor da vida no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versos 21 a 26 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Feche os seus olhos mais uma vez, acalme o seu coração. Faça uma oração silenciosa ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o seu coração e a sua mente nesta manhã, para que você tenha o entendimento das Escrituras. Peça ao Espírito Santo iluminação da palavra de Deus. Peça para que Ele mantenha a sua atenção cativa às Escrituras, ao Senhor. Peça ao Senhor para que fale contigo, meu irmão. Santo Deus e eterno Pai, nós mais uma vez clamamos ao Senhor em Tua graça e fidelidade. Mas pedimos a Ti, Jesus, para que o Senhor nos visite nessa manhã através da Tua santa e viva palavra. Conduza-nos, Santo Espírito de Deus, ao entendimento, à verdadeira iluminação das Escrituras, para que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós nessa manhã. Guarda, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, o coração deles, que o coração deles seja terra fértil para receber a palavra do Senhor, que ela seja confronto ao nosso coração, que ela seja consolo à nossa vida, e também nos produz em nós, Senhor, esperança. Ó Deus, peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz. Usa-me com graça, que eu não seja um empecilho para que a Tua voz seja ouvida audivelmente pelos Teus filhos. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando aqui então pelo Sermão do Monte. Nós já temos trilhado essa jornada há algum tempo. Nós falamos sobre as bem-aventuranças, nós falamos sobre outros aspectos daquilo que nós chamamos aqui do principal discurso do Senhor Jesus em seu ministério, onde Jesus expõe com muita clareza, veemência e poder o que é o reino de Deus, qual é a ética do reino de Deus e o que Deus espera do seu povo que pertence a este reino. Um conceito-chave para que nós passamos a leitura de todo o Sermão do Monte é a palavra autoridade. E vale a pena que você faça a leitura mais uma vez dentro da sua vida, rotina de leitura bíblica, e talvez dentro da sua casa, estudando a palavra do Senhor, onde você poderá ver com mais clareza ainda o efeito que o Senhor traz sobre este mundo, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus rasga os céus e desce sobre a terra. A esfera de poder e domínio do Senhor chegou através de Jesus Cristo, de maneira plena. E é interessante que nesta jornada a autoridade do Senhor é levantada. É interessante que se você for ao capítulo 7 do Sermão do Monte, nos versos, se não me engano, versos 28 ou 25, você encontrará os dizeres de Mateus que propositalmente após a finalização do Sermão do Monte,
ele diz que o povo, a multidão, ficou maravilhada com a autoridade de Jesus. Porque a autoridade de Jesus era superior, ou era diferente. Ele falava como uma autoridade própria, diferente dos escribas e dos fariseus. Ou seja, existe algo muito especial aqui, e nessa série nós temos percebido como Jesus tem corrigido muitos erros que aconteciam durante os seus dias. Os líderes religiosos do povo de Israel, que deveriam zelar pelo bem-estar espiritual do povo de Deus, que deveriam conduzir o povo de Deus a uma adoração verdadeira e sincera ao Senhor, ao único Senhor, caminhavam de maneira espúria diante dos homens. Usavam das prerrogativas da lei do Senhor, das suas posições, para sobrepujarem os outros. Agiam como dominadores, não ensinavam a palavra da verdade, e induziam e conduziam outros ao erro. Ao tempo que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, em uma série de proclamações, que nós poderíamos ver e chamar como ais, assim como os profetas proclamavam no Antigo Testamento, ai de vós, Jesus começa a dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino dos céus, e impedem que estes também entrem. Jesus então, trazendo essa série de correções, segundo a palavra de Deus, e nós estudamos aqui no último sermão, como Jesus de fato cumpre as Escrituras. Jesus leva a palavra de Deus ao status que ela sempre deveria ter tido diante do coração e do povo de Israel. Jesus então cumpre as Escrituras, ele não veio para revogar, Jesus não estava rompendo com Moisés e os profetas e o Antigo Testamento, não, Jesus estava dando a eles o sentido pleno, cumprimento total, profundidade máxima. Existe uma palavrinha no grego chamada telos, que significa propósito final, completude. Jesus é o telos das Escrituras, queridos. Ele dá sentido pleno, profundo, completo a toda a obra que Deus está fazendo. E hoje falamos sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical. A ênfase do Sermão do Monte, e nós vimos isso na semana passada, quando Jesus agora começará através do que nós chamamos aqui de antíteses, e eu já vou explicar o que isso significa. Ele começará a expor, a contrapor o que era o ensino comum do seu tempo. Veja bem, não o que eram as Escrituras em seu tempo, mas o que era o ensino daqueles que deveriam ensinar as Escrituras em seu tempo, e as palavras do Senhor agora como o verdadeiro legislador de Deus, como maior do que Moisés, como aquele que se assenta não ilegitimamente, mas legitimamente no lugar de Moisés, como Moisés havia profetizado em Deuteronômio capítulo 18, que haveria dias onde o Senhor suscitaria no meio dos irmãos um profeta semelhante a ele, e eles deveriam ouvi-lo. Então Jesus vai, à luz daquilo que vimos nas 2 semanas atrás, com um especial foco no verso 20 do capítulo 5, aonde Jesus dá a grande chave de entendimento do que é o seu discurso, do que é o Sermão do Monte, quando ele afirma, porque eu afirmo, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É exatamente aqui que nós devemos olhar, e Jesus vai então agora, através da palavra de Deus, da lei de Deus, da exposição das Escrituras, que é o que Jesus está fazendo aqui, ele vai através de 6 exemplos, mostrar como o ensino verdadeiro da lei de Deus, da palavra de Deus, na sua plenitude, na sua essência, é completamente ou diametralmente oposto ao ensino dos mestres e dos escribas e dos fariseus dos tempos de Jesus. Vejamos então, nos versos 21 a 26, que Jesus tratará aqui a respeito da ira, a respeito da raiva. Quando você lê o título que se encontra aí nas Escrituras, na Bíblia, talvez você seja induzido a pensar que Jesus está tratando aqui meramente sobre o fato de nos sentirmos raiva no coração. Mas uma leitura atenta do texto que nós fizemos aqui, percebemos que Jesus está fazendo uma exposição, na verdade, do 6º mandamento dos 10. Não matarás, ou não assassinarás. Êxodo 20, verso 13, onde nós encontramos de fato
esta verdade. E ao falarmos sobre ira, sobre a raiva, nós logo somos levados a pensar que qual deveria ser o problema? Afinal de contas, na maioria das vezes, a ira ou a raiva permanece dentro de nós. A maioria de nós que está aqui sentiu raiva, ou sente raiva, ou ira. A maioria de nós aqui passa por momentos de estresse, seja com alguém ou alguma situação. Então, talvez você pense, qual é o problema? Qual é o problema da raiva? Uma vez que ela fica limitada dentro da minha mente e do meu coração, às vezes você nem chega a externalizar isso a outros. Ou talvez ela não avance contra outros. Mas você pensa, está aqui dentro, eu estou contendo este problema, talvez. Qual seria o problema disso? Ou ainda, se eu perguntasse aqui nesse auditório, queridos, quem já cometeu um homicídio aqui? Qual de nós teria a coragem de levantar a sua mão? Qual de nós teria a ousadia de levantar as mãos e dizer, eu cometi um assassinato? A verdade é que, será que nós somos tão inocentes assim? Ao pensarmos que a nossa raiva dentro do coração, ou a ira do coração, não é semelhante a um homicídio? Pois é exatamente este o ponto de inflexão que Jesus tomará em seu sermão. Se você perceber, nós veremos aqui que Jesus está dizendo isso. Não creio que nós sejamos tão inocentes assim. Não creio que a raiva no nosso coração e mente é tão inocente ou comum ou normal assim. Não creio que o Senhor se agrada disso. Por que creio assim, queridos? Porque Jesus me diz assim. E é exatamente sobre as palavras de Jesus que nós vamos meditar mais uma vez. E a primeira coisa que Jesus vai fazer aqui é expor o erro do seu tempo, a hipocrisia de seu tempo. Veja comigo mais uma vez o verso 21, quando Jesus começa dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Para que a gente consiga compreender com mais clareza o que Jesus está fazendo aqui nesse ponto do Sermão do Monte, a gente lembrou qual era a missão, o que Jesus veio fazer. Jesus como telos, ou o propósito, o cumprimento final, dando profundidade, plenitude a todo o entendimento das Escrituras, todo o entendimento da obra de Deus. Então Jesus deixou claro, através do que nós vimos nas suas palavras anteriores, de que ele tem as Escrituras, o Antigo Testamento como um todo, em autoestima. Jesus diz o quê? No final dos versos de Números 18, quando ele diz o seguinte: nem só um tio ou um ponto ou uma vírgula da lei passará. Preste atenção então que Jesus eleva o status das Escrituras a um lugar de honra, colocado aqui em alta estima pelo próprio Senhor, mas certamente isso deveria ser algo entendido ou vivido no contexto de seu tempo. Mas agora Jesus, como Senhor, Mestre, por excelência, vai didaticamente expor como esse entendimento, embora fosse rogado pelos fariseus e pelos escribas, e escribas aqui, queridos, eram literalmente os profissionais da palavra de Deus, como eles rogavam para si este entendimento, que tinham sim a lei de Deus em alta estima, que desejavam sim cumprir a lei de Deus em todos os seus contextos. Jesus então vai expor que a hipocrisia é o caminho pelo qual os líderes religiosos caminhavam. Jesus então vai fazer isso, não só de uma maneira didática, mas de uma maneira prática, ao apontar claramente através das antíteses. E o que são antíteses? Antíteses são declarações que Jesus faz aqui, quando a gente vê, por exemplo, logo no verso 21, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, e logo depois ele dirá, eu, porém, vos digo. Entenda algo aqui, queridos, Jesus não está contrapondo as Escrituras, Jesus está contrapondo o que foi dito sobre as Escrituras. Veja só, mais uma vez, com atenção, o verso de número 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ou para os antigos. Essa expressão, então, aponta para nós que Jesus, mais uma vez, não está em desacordo com todas as Escrituras, com todo o Antigo Testamento, mas ele está diametralmente em desacordo
com o entendimento das Escrituras que os fariseus e os mestres religiosos tinham. É exatamente isso que Jesus vai fazer em Mateus capítulo 5. E ele fará isso 6 vezes. E nós passaremos pelas 6 circunstâncias ou 6 momentos práticos onde Jesus faz isso. E o primeiro deles é este que nós estamos aqui tratando sobre a ira. Jesus ainda tratará sobre o adultério e sobre a pureza no coração. Jesus ainda tratará sobre o divórcio, tratará sobre juramentos, vingança e amor aos inimigos. 6 exemplos práticos. Afinal de contas, queridos, a lei de Deus era dada por Deus ao povo para a vida. Ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus, nos orienta sobre como devemos viver. E Jesus não deixa de ser prático aqui. Jesus então vai contrapor os ensinos que circulavam durante o seu tempo, e aqui vale a pena dizer que os judeus até hoje mantêm uma estrutura partida entre o entendimento da lei, das escrituras. O que eu quero dizer com isso? Os judeus têm o que eles chamam de Torá escrita e Torá oral. Desse contexto, eles entendem que toda a tradição escrita da lei precisa ser lida e interpretada a partir do ensino dos mestres da tradição oral. E nós temos alguns escritos da tradição oral, como nós conhecemos, por exemplo, o Talmud, que até hoje existe, ou a Kabbalah, que até hoje existe. E se você teve contato em algum momento da sua vida com qualquer um desses livros ou desses ensinos, você verá que existem muitas coisas complexas e problemáticas ali, diante do entendimento das Escrituras. Mas o fato de que os judeus sustentavam a sua interpretação das Escrituras a partir do entendimento que eles mesmos criavam, isso nos conduz claramente ao ponto onde Jesus está trazendo, onde Jesus está conduzindo o seu povo. Então, para que a gente tenha mais clareza sobre isso, vamos entender o 6º mandamento, como ele está descrito em Êxodo capítulo 20, verso 13. A primeira das antíteses, então, Jesus traz à tona o que nós conhecemos como o 6º dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos aqui é a espinha dorsal da lei de Deus. O ponto central, o ponto clímax, aonde as atenções deveriam estar, os 10 mandamentos. Pode parecer óbvio que o 6º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 13, vai dizer o seguinte, simplesmente desta maneira: não matarás. É evidente que textos posteriores, em Deuteronômio, vão explicar dinâmicas de como o povo deveria lidar com o assassinato quando acontecesse. Mas a lei do Senhor é clara e expressa ao dizer, não matarás. E pode parecer óbvio à primeira vista quando a gente faz essa leitura. Porque Deus precisaria dar uma ordem assim? Qual era o sentido de Deus em falar algo que parecia óbvio ou que parece óbvio a nós? Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, nós devemos matar alguém, vocês diametralmente vão dizer o quê? Não. Não. Parece óbvio. Porém, quando nós olhamos ao contexto, nós vemos que os 10 mandamentos, eles são dados aqui como um selo da aliança que Deus estabelece com o povo de Israel. Lembre-se então que em Êxodo 20 Deus fala com um povo que acabou de ser liberto da escravidão do Egito, foi conduzido diante do monte de Deus, e ali Deus faz uma aliança com eles por meio de Moisés. E ali o Senhor mesmo fala ao seu povo. Lembre-se que estas palavras, as 10 palavras de Deus, ou os 10 mandamentos, são proferidas pelo próprio Deus e depois são escritas por Deus em tábuas de pedras e entregues a Moisés. Deus então está falando aqui como redentor de um povo e como senhor deste povo. Essa fala é importante, mas Deus fala não simplesmente para que eles tenham conhecimento, mas Deus está falando para que eles vivam de acordo com as palavras de Deus, da maneira que Deus deseja que eles vivam. Portanto, a gente percebe que os 10 mandamentos, queridos, eles são um chamado à obediência a Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus. Deus que nos libertou da terra da escravidão, do Egito, e nos trouxe a um lugar agradável. Esse Deus agora exige que nós sejamos obedientes a Ele, que façamos a sua vontade. E o seu povo que foi redimido, um povo que foi resgatado, um povo que foi tirado da servidão, da escravidão, deve agora, por amor, obedecer ao Senhor. É interessante, ainda que Deus tenha feito tudo isso,
Deus libertou o povo por conta do seu amor profundo, fiel e leal. Deus fez isso apesar do povo, queridos. É o que Deuteronômio 7, verso 7 vai nos dizer, quando diz o seguinte: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor dos povos. Veja só, o Senhor os amou e os escolheu. Queridos irmãos, o Senhor Deus amou este povo, escolheu este povo para si, não porque este povo era digno ou merecia o amor de Deus, mas porque Deus os decidiu, porque Deus decidiu de fato amá-los. É interessante que, obviamente, Deus tem esta consciência, queridos. A graça de Deus, de fato, ela é gratuita, mas ela não é barata. Deus dirige as suas palavras, ou suas 10 palavras, ou os 10 mandamentos, a um povo pecador e rebelde. Ainda que aquele povo deveria se submeter a Deus por amor, contemplando o amor de Deus e em resposta ao amor de Deus, responder em obediência, aquele povo era um povo rebelde. Aquele povo era um povo obstinado. Portanto, é interessante, não são pessoas boas que nós temos aqui diante do auditório de Moisés, em Êxodo, e também não são pessoas boas que nós temos aqui diante do auditório de Jesus Cristo, no Sermão do Monte. É por isso que Romanos vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há um que escape. O ser humano não é inocente. A realidade é clara. Você não precisa ensinar os seus filhos a mentir. Eles farão isso sozinhos. Você não precisa ensinar a um ser humano como pecar. Ele não precisa aprender como pecar. Como o pastor Cristiano disse aqui, agora há pouco. A inclinação moral da natureza pecaminosa do coração do homem é ruim, é para o mal, é para contra aquilo que Deus deseja. A nossa inclinação natural, queridos, é para longe de Deus. Os seres humanos não desejam buscar a Deus, não desejam agradar a Deus, não desejam obedecer a Deus. Antes, como o Salmo de número 2 vai dizer, eles desejam se libertar, se rebelar contra o Rei soberano. Sabendo disso, Deus em sua misericórdia nos deu os 10 mandamentos, nos deu as suas orientações para a vida. Ele não nos deu como um peso, mas como uma revelação do seu próprio caráter. Deus está em si mesmo revelando quem é este Deus que resgatou o povo do Egito, quem é este Deus que está falando com voz poderosa diante de um monte, que estremece e pega fogo, quem é este Deus? Um Deus que os amou profundamente apesar deles. Mas Deus, como sendo justo, santo e bom, revela o seu caráter. Esta é a lei de Deus, estes são os 10 mandamentos, uma revelação do caráter santo, justo e amoroso de Deus. E Deus, obviamente, espera que o seu povo viva conforme a sua vontade, que este povo seja parecido com o seu Deus. Não é à toa que Levíticos, a ênfase de Levítico, e Pedro ressalta isso em sua primeira carta, é que sejam santos, porque o Senhor, o seu Deus, é santo. Queridos, há um desejo, deve haver um desejo de pertencimento ao Senhor. E portanto, quando Deus vem e diz ao povo, não matarás, como ele disse em Êxodo 20, verso 13, Deus está afirmando algo muito além do que simplesmente não tire a vida de alguém. Ele está dizendo, toda a vida me pertence. Eu sou o Senhor da vida. Eu tenho em minhas mãos a vida e a morte. Deus então está dizendo, toda a vida pertence a mim. E se somos o seu povo redimido hoje, nós precisamos refletir a santidade de Deus no modo como também tratamos a vida do nosso próximo. Se toda a vida pertence a Deus, a forma como tratamos a nossa vida e a vida do outro importa. Há algo ainda mais profundo aqui, queridos. Deus não apenas proíbe o assassinato como um ato em si, mas Ele está estabelecendo o valor inegociável da vida humana, pois a vida é dom de Deus, dom do Criador, e o ser humano foi feito à sua imagem.
Portanto, leia os 10 mandamentos agora, quando lá diz, não matarás, entendendo que estes mandamentos estão atrelados uns aos outros. É por isso que Tiago pode dizer, aquele que não cumpre um mandamento, descumpre todos os outros. Quem falha em um, falha em todos. Essa é a dinâmica, eles estão interligados. Mas mais do que isso, entender que o ser humano foi feito à imagem de Deus, transmite clareza da dignidade que há no ser humano como imagem de Deus. E isso é dado a todo ser humano. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus. Logo, tirar a vida de alguém é muito mais do que violar o 6º mandamento apenas. É desonrar o próprio Deus. É ferir, é pecar contra a imagem de Deus. É ferir a santidade de Deus. Por isso o assassinato, o homicídio é algo tão terrível. Por isso, ao longo da história, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Gênesis, o que acontece como efeito do pecado de Adão, imediatamente é que um filho seu mata o seu irmão. E aquilo é algo abominável. Atentar contra a imagem de Deus no outro é atentar contra o próprio Deus. Por isso o homicídio é algo tão terrível. Por isso é algo tão abominável. Por isso a ira, o desprezo, a indiferença, a maledicência, qualquer atitude que desvalorize a vida ou destrua a vida do próximo, mesmo que não haja derramamento de sangue, é um pecado que fere a santidade de Deus. Este é o argumento de Jesus Cristo. Queridos, o entendimento dos judeus a respeito do mandamento, do 6º mandamento que nós vimos aqui, e que Jesus vai retomar agora com mais clareza para o entendimento mais bíblico disso, é que no tempo de Jesus os judeus entendiam que, especialmente os fariseus e os mestres da lei, entendiam o 6º mandamento de uma maneira muito restrita, e externa. O ato de matar era basicamente arrancar o sangue do outro. Então, quando havia um morto legitimamente diante dos seus olhos, então agora sim, o 6º mandamento foi quebrado. Houve sim um assassinato. E isso fica claro no conjunto de livros dos judeus, ou da sabedoria oral dos judeus, como eu disse para vocês aqui, seja o Talmud, por exemplo, seja a Mishnah, por exemplo, que é a tradição oral dos judeus, a Torá oral, ou em tantos outros aspectos. Os judeus entendiam claramente, e principalmente nos tempos de Jesus, que o mandamento de não matarás era em geral interpretado apenas como a proibição de tirar a vida de alguém de forma injusta, seja o homicídio deliberado e intencional. Não incluía a ira, não incluía o insulto, não incluía o desprezo. Era direto e estrito. Era basicamente literal. O mandamento, então, era cumprido desde que ninguém assassinasse outro, desde que não houvesse uma morte. E mais do que isso, a aplicação legal deste mandamento no contexto de Jesus e dos fariseus era literalmente dentro do conceito de legalidade de punição. Se alguém matasse, seria julgado por um tribunal, o Sinédrio, o tribunal dos judeus. Deveria legislar por conta disso. Se não houvesse morte, não haveria condenação sobre a lei, mesmo que houvesse ódio ou intenções de matar. Ainda que não houvesse morte, não haveria condenação. Isso fazia com que a consciência moral do povo dos tempos de Jesus fosse diminuída, fosse anestesiada. Mais do que isso, o povo achava que por não ter matado, estavam em paz com Deus. O fato de não ter assassinado alguém, de não ter efetivamente chegado a vias de fato, trazia paz à consciência. A justiça, então, era aliviada por critérios externos, por critérios visíveis, muitas vezes ligados ao status religioso e à presença desse povo em meio aos seus irmãos. Era algo puramente externo, queridos. Mas quais são as implicações disso? É por isso, então, que Jesus vai agora começar a corrigir o povo. E é por isso que eu quero que você veja comigo mais uma vez o verso 22. Jesus, então, usando do elemento da antítese, vai contrapor o ensino da lei, o verdadeiro ensino da lei, com relação ao falso ensino dos fariseus. Ele diz: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
O que o Senhor está fazendo aqui, então, queridos, é muito mais do que oferecer uma nova leitura da lei. Ao contrário, Ele está revelando que a concepção de justiça dos fariseus era insuficiente. Lembre-se do verso 20 do capítulo 5, onde Jesus claramente diz que se a justiça do povo de Deus não for muito superior à dos fariseus, jamais entraremos no reino. Então, Jesus está revelando que a concepção de justiça dos líderes religiosos, tanto quanto a tradição interpretativa que eles estavam fazendo correr em seus dias, estava muito aquém da verdadeira intenção justa, santa e boa que a lei de Deus tem. Lembrem-se, a lei de Deus está revelando o caráter de um Deus santo, justo e bom. O que os fariseus faziam aqui então, era diminuir o caráter santo, justo e bom de Deus, para caber em um contexto plenamente humano. Queridos, isso é, em outras palavras, uma falha moral e espiritual. Além disso, é um pecado terrível de idolatria, porque você cria para si mesmo um Deus que não é o Deus que se revelou a partir das Escrituras. Todas as vezes que nós diminuímos o padrão moral de Deus, diminuímos a santidade de Deus, diminuímos as exigências de Deus para o seu povo, para fazer caber dentro da nossa consciência ou da nossa vida prática, nós estamos criando um ídolo. Nós estamos nos tornando idólatras. Criamos um bezerro de ouro e dizemos: este foi o Deus que nos salvou. Queridos, isso é muito sério. Queridos, há algo profundo aqui. A lei de Deus, como expressão própria do caráter de Deus, ela não se contenta com aparências. Deus não está olhando para o povo externamente. É a mesma palavra que Deus dá a Samuel quando vai escolher um rei. Samuel, você vê com a aparência externa, com os olhos, eu porém vejo o coração. Deus está olhando muito mais profundamente. Deus não se contenta com aparências, queridos. Então a lei de Deus nos conduz às profundezas do ser humano. É por isso então que ao olharmos para a lei de Deus entregue, revelando a santidade de Deus, revelando o caráter bom de Deus, amoroso de Deus, o que Ele deseja para os seus remidos, para o seu povo escolhido, ao olharmos para isso, nós olhamos para dentro do nosso coração e percebemos a profundidade da maldade, a profundidade do pecado, e o quão distante estamos de sermos parecidos com o nosso Deus. O propósito da lei é esse, queridos. É mostrar que você precisa de um Salvador. Que você precisa de alguém que faça algo por você, porque você não dá conta. Essa dimensão da glória de Deus, e então Jesus está mais uma vez fazendo isso, demonstrando a dimensão real da lei de Deus, da glória de Deus exposta. Jesus então expõe a ira como a semelhança de um homicídio. Jesus então age aqui como aquele que é maior do que Moisés, que é maior do que todos, que é o propósito final das Escrituras e aponta para nós. Não basta somente não arrancarmos sangue do nosso irmão, uma vez que nós nos iramos contra ele, e o texto é claro, queridos, leia o texto claramente: todo aquele que se irá contra o seu irmão. Jesus está então aqui apontando que a ira contra o outro é também um pecado diante de Deus. Fere o sexto mandamento, é um pecado de homicídio. Veja bem, mas Jesus então está qualificando a ira, quando ele diz: todo aquele que se irá contra o seu irmão. Jesus está qualificando aqui a ira pecaminosa. Quer dizer então que toda ira será ou poderá ser reprovada dentro dos homens? Não, queridos. Ainda que nós percebamos que essas palavras são de fato duras e desconcertantes, nós precisamos entender que Jesus usa desses recursos várias vezes, como por exemplo em Lucas no capítulo 14, quando diante de uma multidão ele diz: quem não renunciar pai, mãe, irmãos, esposo ou esposa, filhos ou filhas, não é digno de mim. Jesus está causando de fato um impacto sério da profundidade da exigência de Deus para o seu povo. O que Jesus está fazendo com essas palavras e expressões? Demonstrando que a justiça do reino de Deus é muito superior à justiça dos homens. E aqui, queridos, a gente percebendo isso, nós entendemos que Jesus pode falar desta maneira. Ele é o Senhor dos céus e da terra.
Ele é o Deus verdadeiro, que se encarnou, que se fez carne. Deus que falou no Monte Sinai, em um monte pegando fogo, tremendo, agora está diante do povo como um homem falando. Isso é algo maravilhoso e precioso para nós. Mas olha, preste atenção. Há sim iras justas aqui. Por exemplo, Deus é justo quando se ira contra toda maldade e pecado. Portanto, a ira de Deus não é uma ira de pecado, obviamente. E certamente o seu povo, quando se ira contra as injustiças e contra todo o pecado, se ira à semelhança de seu Deus, se parece com o seu Senhor, logo também reflete o caráter santo de Deus desta maneira. Mas a pergunta que eu tenho para cada um de nós aqui é a seguinte: quando foi a última vez que a sua e a minha ira se alinharam com a ira de Deus? Ou ainda, quando foi que as causas pelas quais nós nos iramos, nós nos enraivecemos, foram de fato santas, justas e boas, conforme a lei de Deus nos orienta? Pense um pouquinho. Qual foi a última vez que você se irou, se enraiveceu contra alguém, e essa ira era justa, e ela refletia a santidade de Deus? Você poderia dizer: Deus também está irado, como eu estou irado. Muito forte isso, muito sério isso. Qual foi a última vez que nós nos assemelhamos ao nosso Deus? E a resposta é, meus irmãos, que em muitos casos está clara, escancarada diante do nosso coração a nossa hipocrisia, a nossa pequenez. Chamamos de justo apenas aquilo que favorece o nosso orgulho. Justo é quando eu me iro, porque eu fui ofendido, então eu me sinto no direito de me irar. Justo é quando alguém pisou no meu pé e não pediu perdão ou desculpas, e eu me irei. Justo é quando no trânsito, vindo para cá, para a igreja, alguém me fechou e eu xinguei até a 5ª geração daquela pessoa. Queridos, quando foi que estas coisas foram levadas ao status da lei de Deus? Quando foi que nós nos assemelhamos ao nosso Senhor desta maneira? Vejam só, queridos, hoje nós vivemos e desfrutamos de um tempo terrível. Preste atenção nas redes sociais. Preste atenção nos chamados debates. Queridos, há uma crescente de debates. Parece que eu abro o YouTube e aparecem 500 vídeos de vários debates sobre vários temas. Mas a verdade, queridos, muitos estão ali se escondendo através dos pressupostos da fé, ou de coisas até mesmo justas, da Escritura ou do próprio Deus. Mas na verdade o que a gente vê é um espírito beligerante, um desejo inflamado por vaidade, de fazer com que o outro seja subjugado diante do meu próprio ser e da minha própria inteligência. Debates são isso. Quero dar uma recomendação para você: não perca seu tempo com debates. Essa recomendação é minha, digo eu, não o Senhor. Não perca seu tempo com debates. Debruce-se sobre um livro bom. Debruce-se sobre as Escrituras. Quer entender a Bíblia? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais sobre teologia? Leia bons livros de teologia. Ah, mas eu não sei, pergunte. Quer caminhos? Há muitos bons caminhos. Mas o que os debates têm suscitado nas internets? Morte, assassinatos. E a gente olha para aquilo tudo e vê com muita tranquilidade. A cultura do cancelamento, queridos, o que é isso, se não um assassinato? Preste atenção. E aí Tiago nos lembra disso em sua carta, quando ele diz no capítulo 4, de onde vêm as guerras e brigas entre vocês? Não vêm das paixões que estão em conflito dentro de vocês? O que isso revela para nós é que na maioria das vezes, o nosso coração está sendo alimentado por orgulho, pela vaidade, pelos pecados do coração, que dão âncora para frutos externos pecaminosos. Preste atenção, queridos, nós somos chamados por Deus a avaliar internamente o que está acontecendo aqui. O que Jesus está fazendo é: a lei de Deus vai mais profundo do que os olhos humanos. A lei de Deus vai descer até o último nível do seu coração, não importa qual o tamanho do abismo do seu coração, a lei de Deus lançará luz lá. E uma vez que ela fizer isto,
não haverá voltas para você diante da consciência que foi restaurada. Preste atenção. Jesus está então mostrando para nós que o mandamento de não matarás não era apenas evitar o ato de tirar a vida, mas ir ao coração, onde o ódio e o desprezo e a ira tomam forma. Assim Jesus declara que aqueles que jamais derramaram sangue com suas mãos, mas abrigam rancor no coração, estão igualmente sobre a mesma condenação. Queridos, preste atenção nisso. Jesus ainda vai deixar mais claro, quando ele vai dizer e usar as expressões que a Bíblia vai traduzir aqui como louco, como um xingamento que aparece em algumas versões como racá. Jesus usa essas duas expressões para explicar o nível de profundidade do que ele está dizendo aqui. A palavra original racá significa em aramaico cabeça vazia, idiota ou insignificante. Era uma forma comum de insultar alguém com um desprezo intelectual. Era uma forma de diminuir o outro, não apenas como uma zombaria, era uma negação clara e expressa do valor daquela pessoa. Por isso então Jesus fala isso aqui, queridos. E aí Jesus está dizendo que a pessoa que fala ou comete tais insultos contra o seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal, do sinédrio. O que Jesus está fazendo aqui é linkando o contexto dos judeus com o verdadeiro espírito da lei. Quebrou o mandamento, leve este povo, estes dois, diante do tribunal dos homens, para que sejam julgados. Preste atenção, e depois ele usa ainda a palavra tolo, que vem do grego moros, que dá origem à nossa palavra mórbido ou imbecil. Chamar alguém de louco ou tolo, nesse sentido, era dizer que essa pessoa era insensata, era dizer mais, era fazer um julgamento moral e espiritual, enquanto o primeiro se referia a uma questão intelectual, o segundo se referia a uma questão moral e espiritual, dizendo então que esta pessoa era indigna e condenada, ou seja, vá para o inferno, em outras palavras. Esta é a profundidade, é por isso então que Jesus declara que essas pessoas estarão sujeitas ao inferno de fogo, quando ele diz em suas palavras. Uma referência clara ao juízo eterno de Deus. Ou seja, desprezar alguém a este ponto é tão sério quanto ao assassinato aos olhos de Deus é um pecado mortal. Jesus então nos mostra que essas palavras são formas de assassinato no coração, queridos. Que o desprezo, que a ira, que na maioria das vezes é injusta, que na maioria das vezes é pecaminosa, nos conduz à morte. Perceba então que Jesus não está exagerando aqui. Ele está revelando a profundidade do pecado que nós muitas vezes chamamos de inofensivo pequeno, que poderia ser desprezado. O coração que despreza então é culpado, queridos. A boca que fere com palavras será julgada, queridos. E a ira que se aloja e se alimenta dentro de nós tem consequências eternas. Entenda isso. E quais são as implicações disso? A hipocrisia do nosso coração revela quando temos de adaptar a santidade de Deus, da lei de Deus, aos nossos pequenos padrões morais. Quando a gente percebe que nós estamos fazendo isso, nós percebemos a grandeza do pecado do nosso coração. Ao invés de nós nos submetermos às palavras, a palavra de Deus, e sermos moldados por ela, queremos moldá-la à nossa imagem, queremos fazer um Deus à nossa imagem, regando também e pecando contra a glória de Deus. Da mesma maneira, queridos, preste atenção nisso. Nós cristãos, que defendemos e devemos defender com unhas e dentes o valor da vida humana, e é por isso que o aborto é algo abominável aos nossos olhos, deve ser, mas à medida que nós negamos a profundidade da lei, os nossos discursos se tornam incoerentes. Que vivamos na profundidade da lei de Deus, para que os discursos do povo de Deus estejam alinhados com o próprio Senhor, para que a vida do povo de Deus esteja alinhada com o próprio Senhor. Por fim, Jesus então vai aplicar, uma vez que Jesus expõe o erro dos fariseus, depois ele confronta com a verdadeira lei de Deus, com a verdadeira palavra de Deus. Agora ele vai aplicar isso à vida do povo, para que o povo entendesse de maneira prática como isso se desenvolve na vida. Veja comigo os versos 23 a 26. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta.
entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Queridos, Jesus então, depois de fazer tudo isso, ele vai aplicar isso, a verdadeira justiça do reino de Deus, através de duas ilustrações bem pastorais, que é o que Jesus está fazendo aqui, para que a gente consiga enxergar com clareza como esse ensino deve se desenrolar na nossa vida. E agora veja mais uma vez com atenção essas ilustrações, porque não são meros exemplos, são convites à urgência de uma reconciliação verdadeira. O chamado de Deus, diante da exposição da lei, do pecado do coração do homem, do homicídio e dos homicidas, é chamá-los ao arrependimento e à reconciliação. Veja só então que a primeira ilustração dos versos 23 e 24 aponta um cenário de adoração. Alguém está, provavelmente em um culto, obviamente, levando uma oferta ao altar. E aí Jesus vai dizer que nesse caminho, nesse ato de adoração, que é solene para o povo de Deus, um momento de culto, um momento onde nós estamos adorando ao Senhor, ali alguém se lembra que alguém do seu povo tem algo contra ele. Preste atenção, Jesus diz: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e aí se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, perceba então que a responsabilidade recai sobre quem percebe a possibilidade do conflito, para quem percebe que possivelmente há um problema, para quem está desperto e percebendo que existe uma pequena possibilidade de que alguém tenha algo contra você. Se você cai em si, mesmo que ele não tenha sido o ofensor, mesmo que aqui, no fato, Jesus não entra no mérito quem causou o quê, a quem, simplesmente nos diz que se você se lembrar que alguém tem algo contra você, Jesus então não está preocupado aqui com quem tem razão. Jesus não está aqui preocupado para juntar duas pessoas em uma conversa longa, para que a gente descubra quem teve razão, quem pecou no quê. Não, Jesus está dizendo assim, a urgência da reconciliação é uma expressão de um coração realmente arrependido diante de Deus. Então, perceba, a instrução é clara: diante do altar, deixe a sua oferta. Vá primeiro se reconciliar com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Isso é radical, irmãos. Jesus está dizendo então que a nossa adoração não pode continuar enquanto existe a possibilidade de termos ferido alguém ou estarmos em desavença com alguém. Pare tudo o que esteja fazendo e vá se reconciliar, depois ofereça ao Senhor a sua adoração. Porque se isso não acontece, queridos, porque se a adoração acontece em meio à inimizade no coração, à ira no coração, ao assassinato, nós estaremos da mesma maneira que Isaías e Amós dizem. Quando Isaías, por exemplo, diz: o Senhor disse, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou ainda Amós vai dizer: eu odeio, desprezo as suas festas religiosas, nas suas assembleias solenes, não me agrado, não quero ouvir música das suas liras. Palavras de Deus. Diante de uma falsa adoração, Jesus está então confrontando a hipocrisia de um culto que ignora o pecado no coração. Queridos, especialmente os pecados relacionais. Quantas vezes nós viemos para a igreja, tendo brigado com os nossos familiares, pais, mães, esposo, esposa, filhos e filhas, não conversamos, não oramos, não nos reconciliamos, nos sentamos nessa cadeira com a nossa roupa bonita de domingo, cantamos louvores a Deus com uma expressividade. Diante de Deus, o que Deus vê? Hipocrisia. O que Deus vê? Um povo de lábios impuros. Canções que são ofensas aos ouvidos de Deus. Você está conseguindo entender a gravidade de como a nossa vida, de como viver diante da lei de Deus, nos conduz a uma profundidade de pensamento sobre o nosso culto? Sobre tudo o que a gente faz aqui? Seja trazer uma oferta no altar, literalmente, seja cantar louvores ao Senhor, seja uma pregação, seja o momento da ceia. Queridos, preste atenção. Quantas vezes nós vivemos em
desavenças, mágoas, maledicência, ira não resolvida. E ainda assim cantamos, ofertamos, participamos até da ceia do Senhor, com as mãos sujas de sangue, que são invisíveis aos olhos, mas mancham o coração. É por isso que o Salmo número 24, Davi vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. A ceia do Senhor, então, deve ser recebida aqui com discernimento e arrependimento, como Paulo nos exorta, queridos. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si participar da ceia do Senhor, com um coração endurecido, sem buscar reconciliação com o seu próximo. É uma forma de desprezar o corpo e o sangue do Senhor. Você acumula sobre a sua própria cabeça a ira de Deus. Nós não estamos aqui, queridos, em meros rituais, mecanicamente apresentando a Deus nosso culto. O nosso desejo é que o nosso coração esteja sinceramente adorando ao Senhor, que sejamos feitos à semelhança dEle. E aos filhos de Deus que estão vivendo em pecado desta maneira, Deus está chamando você hoje para o arrependimento, para a reconciliação, para se expor à disciplina de Deus. Jesus está nos convocando hoje para a urgência da reconciliação, e é isso que a segunda ilustração nos dá. A segunda ilustração, do verso 25 a 26, Jesus descreve 2 adversários a caminho do tribunal. E ele diz o seguinte: há provavelmente aqui uma dívida envolvida, alguma questão, mas o foco de Jesus é a urgência da necessidade da reconciliação. Jesus diz: entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto está com ele no caminho. Enquanto está a caminho. Hoje é tempo, queridos, de resolver as pendências. Hoje é dia, antes que cheguemos diante do trono de Deus, o justo juiz, diante do verdadeiro julgamento. O juiz aqui, quando Jesus fala, obviamente estava se referindo a uma instância humana diante do povo de Israel, mas aponta também para o nosso juiz eterno, o nosso Senhor, que se assentará em seu trono para julgar as nações. E naquele dia prestaremos contas a Deus de cada palavra, cada pensamento, cada ação diante de Deus. E é por isso então que Jesus vai reforçar a importância do perdão, queridos. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus está dizendo: não espere, não adie o perdão, não alimente a mágoa ou o ressentimento. O tempo da reconciliação é o tempo do caminho. Enquanto está caminhando, enquanto estamos aqui hoje caminhando em direção a Jerusalém Celestial, querido, hoje é o dia que você é chamado por Deus para se reconciliar, primeiro diante do Senhor. Por isso então, nós somos conduzidos à profundidade da reconciliação cristã. Negligenciar a reconciliação não é apenas um ato ético, é negligenciar a própria natureza do Evangelho, queridos. O Evangelho, a ação de Jesus, é em si mesmo o ministério da reconciliação. O que Jesus veio fazer quando Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus veio fazer isso, ele veio reconciliar os pecadores com o Deus vivo. Portanto, o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, é o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a semelhança do nosso Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, nós recebemos o ministério da reconciliação. E por isso Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores. Queridos, Deus não apenas perdoou os nossos pecados, Ele agora se relaciona profundamente conosco. E agora imagine se Deus tivesse nos perdoado e dissesse assim: agora se afastem de mim, eu não quero conviver com vocês nunca mais, porque vocês pecaram contra mim, que sou santo, justo e bom, e agora eu não quero vê-los mais. É isso que Deus faz conosco?
Deus não faz isso. O Evangelho é pleno, onde nós somos reconciliados com Deus, e agora Deus não só recebe pecadores que são perdoados, mas faz dos pecadores perdoados filhos. De um status de desonra, são levados a um status de glória. Preste atenção, que aqui é uma palavra pastoral para você. Sim, existem casos extremos, onde a reconciliação exigirá limites de distância, talvez até geográfica. Existem situações de abuso, de violência doméstica, e tantos outros que pastoralmente nós lidamos. Em tais casos é necessário zelo e sabedoria pastoral da palavra de Deus para conduzirmos. Mas a imensa maioria dos casos e conflitos da vida cristã comum, a reconciliação exigirá perdão e convivência restaurada. Quando temos problemas com irmãos que estamos na mesma igreja, nos sentamos na mesma mesa do Senhor para ceiar, não há possibilidade aqui de não haver convivência e relacionamento de irmandade. Da mesma maneira, Pedro negou Jesus. Jesus restaurou Pedro. Jesus elevou Pedro, que o havia negado e o traído, queridos. A diferença entre Judas e Pedro é que um se arrepende e o outro não. Pedro, então, ao seu arrependimento, é restituído diante de Jesus. Jesus o chama de irmão, amigo, e diz: pastorei as minhas ovelhas. Jesus não só confia naquele que o traiu, Jesus entrega e confia o seu povo àquele que o traiu. Veja só, nós traímos a Deus, Ele nos acolheu e nos perdoou. Por que achamos que podemos colocar limites humanos em algo que é uma obra divina? Queridos, a gente precisa reconhecer que a reconciliação não é algo automático, não é algo do dia para a noite, que ela vai exigir de nós sabedoria, graça da parte de Deus, para a gente lidar com os efeitos e consequências do pecado entre nós, que muitas vezes podem ser desastrosos. Eu não estou aqui diminuindo os efeitos do pecado ou da ofensa, porque podem ser terríveis os efeitos do pecado. Os abismos podem ser grandes e profundos, talvez até duradouros e dolorosos durante toda uma vida, mas ainda assim, o efeito do Evangelho, da reconciliação, é muito maior do que os efeitos da queda. Nós temos que crer nisso, e por isso a restauração vai exigir de nós tempo, dedicação, disposição do coração e, acima de tudo, um amor verdadeiro a Deus e amor verdadeiro ao seu próximo. Por isso Jesus resume a lei dizendo: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Não será fácil, queridos, não digo a vocês que o caminho da reconciliação é fácil, mas é o caminho excelente, mas é a justiça elevada do reino de Deus. É a justiça do reino de Deus. Então eu pergunto a vocês, e nós já vamos ceiar: você tem buscado verdadeira reconciliação com seu irmão? Será que há mágoas, ressentimentos, ira, que você tem justificado no seu próprio coração, ou escondendo em seu próprio coração? Será que essa dinâmica do afastamento, do distanciamento do pecado está dentro da sua casa, no seu casamento? Será que você, como marido, está distante da sua esposa por conta do pecado? Ou a esposa está distante do seu marido? Ou os filhos estão distantes? Ou a família está fragmentada, rachada? A frieza, dureza de coração, afastamento, como se fossem normais? Talvez você esteja enfrentando algo assim. Será que há dificuldades no relacionamento dos seus irmãos ou amigos ou familiares na fé? Você tem sido intencional e humilde na busca por reconciliação? Pense nisso, queridos. Avalie o seu coração. Paulo vai dizer em Romanos: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A paz que o reino de Deus oferece para nós não é uma ideia vaga, é uma realidade prática, visível, praticável. Começa no coração, perpassa os relacionamentos, se manifesta na adoração sincera, no culto do povo de Deus. Jesus está aqui então, enfatizando a verdadeira vida abundante que Ele veio nos dar. Salvação não é só lá na eternidade, começa aqui hoje, desfrutando dos feitos do reino de Deus e da vida abundante que Jesus tem para nós. Por isso a conclusão é a seguinte, queridos: a justiça do reino de Deus é altíssima. O que Jesus exige do seu povo
é grande demais. O que Jesus exige do seu povo, que foi alcançado pela sua graça, é um coração e uma vida plena. Não só uma vida, mas um coração e uma vida. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Diante de tudo o que nós ouvimos do Senhor, nós somos chamados a responder com humildade e fé. Não apenas com palavras, mas com atitudes que marcam, que reflitam, que são produzidos por uma fé genuína. Atitudes que são obras de justiça. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Diante de tudo o que ouvimos aqui. A ceia, queridos, é um momento sagrado. Nós separamos um momento pelo qual nós vamos não só simplesmente refletir diante de algo que deve ser uma memória, um memorial, como Jesus mesmo deixou, mas um momento onde nós vamos celebrar a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão com nossos irmãos. Preste atenção, a ceia não é um ato individual. A ceia do Senhor não é um ato meramente mecânico, é um ato diante de Deus e diante dos seus irmãos. Como nós sempre dizemos aqui, se seria bom pudéssemos ter aqui uma grande mesa, onde todos pudéssemos nos ver e nos olhar, contemplando os olhos uns dos outros, trocando o cálice uns com os outros, partindo do mesmo pão, como o apóstolo Paulo vai dizer, porque há um só pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Queridos, como é que então nós vamos nos aproximar da ceia do Senhor, da mesa de Jesus Cristo, da mesa da reconciliação, com inimizades, com conflitos não resolvidos? Como é que a gente vai se aproximar quando há irmãos na mesma comunidade de fé que não trocam palavras uns com os outros, que nem sequer olham nos olhos uns dos outros? Como é que a gente vai ceiar tomando o cálice do sangue da reconciliação, sem estender a reconciliação que nos atingiu ao nosso irmão? Como é que você vai ceiar dessa maneira? Por isso, feche os seus olhos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz: examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O momento agora é de reflexão, queridos. Feche os seus olhos. Talvez hoje seja o dia onde você vai dar um passo para a reconciliação com o seu irmão ou irmã. Mandar uma mensagem, marcar uma conversa, tomar a iniciativa para perdoar ou pedir perdão. Todos com olhos fechados agora, queridos. Talvez seja um momento onde você vai decidir ir no seu lugar, sair do seu lugar e ir em direção ao outro irmão, em algum lugar aqui na igreja, e pedir perdão. Ou falar assim: podemos conversar depois do culto? Fale ao Senhor agora, confesse ao Senhor os seus pecados. Se apresente diante de Deus com um coração contrito, quebrantado. Talvez seja a hora mesmo de você pedir perdão ao seu marido, à sua esposa. Talvez seja a hora de você mais uma vez se levantar do seu lugar e ir em direção a algum irmão ou irmã, que o Espírito Santo esteja conduzindo o seu coração. Talvez mandar uma mensagem a alguém. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. O ministério da reconciliação é duplo. Fomos reconciliados com Deus, reconciliados também uns com os outros, perdoados, lavados, e assim nós vamos viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Que essa ceia de hoje seja um testemunho, queridos, um testemunho vivo da justiça do reino de Deus, que é maior do que o nosso orgulho, que nos constrange a perdoar, que nos ensina que o amor de Cristo é muito maior do que o nosso.
que a comunhão do corpo de Cristo é mais preciosa do que qualquer falha não resolvida. Fale ao Senhor, o seu Pai, nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus, pela Tua palavra da verdade. Gratos porque o Senhor tem zelado por nós. Gratos porque o Senhor tem conduzido a nossa vida em santidade e verdade. Santo Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, para que o Senhor possa fortalecer o nosso coração nessa manhã, para que haja verdadeiramente, pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, reconciliação. Talvez há pessoas, irmãos aqui que não se falem. Talvez há pais que brigaram com filhos e filhos que não olham mais aos olhos dos pais e dizem, eu te amo, meu pai ou minha mãe. Ou pais que não dizem aos seus filhos, nós te amamos, nossos filhos. Talvez nesse momento há marido e esposa que não estejam nem se conversando, nem falando. Santo Deus, há tantas tristezas entre nós, ó Deus, inimizades, todas elas por conta do orgulho do nosso coração, da vaidade da nossa vida. Nos ajuda, ó Senhor, através da Sua palavra, a sermos corrigidos por ela, a sermos mais parecidos com Jesus, a desfrutarmos da profundidade do amor de Deus, entendendo qual é a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus por nós e de como este amor vai de nós em direção ao outro. Ajuda os meus irmãos a terem essa consciência de que não basta diante dos nossos olhos uma vida aparentemente obediente, mas que importa um coração obediente. Que a circuncisão agora não é mais na carne, mas é no coração. Quebranta, Senhor, os que estão endurecidos em suas iras e maldades. Quebra o orgulho, Senhor, dos Teus filhos que precisam ser disciplinados pelo Senhor. Quebra, Senhor, as nossas vaidades e nos conduz, ó Deus, para um caminho excelente. Nós entregamos ao Senhor os elementos da ceia. E nós pedimos, ó Pai, para que a ceia seja vida para a nossa vida, luz para o nosso coração, e que assim possamos Te adorar com sinceridade. Os diáconos, então, distribuirão os elementos. Enquanto isso, cantemos ao Senhor com sinceridade de coração, queridos. Vamos cantar a Deus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a Sua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Ei, aleluia. Todos receberam os elementos da ceia do Senhor? Se porventura alguém ainda não recebeu, os diáconos estão a caminho, levante a sua mão. Se você por algum motivo ficou sem receber dos elementos da ceia do Senhor. Como é costume na nossa comunidade, faremos a leitura, queridos, do Credo dos Apóstolos. Veja comigo na página número 2 do folheto litúrgico, onde nós vamos então declarar em uma só voz a unidade da fé que professamos, não só entre nós hoje, mas com irmãos ao longo dos séculos e séculos da jornada da fé cristã. Vamos juntos em uma só voz? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso nos faz um, queridos. Em 1 Coríntios capítulo 11. Glorifique a Deus, queridos. Glorifique a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos uma instrução da palavra do Senhor, que nos diz: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Queridos, levante então o pão. Se lembre que Jesus foi moído na cruz do Calvário por nossos pecados. Nos deu reconciliação eterna com o nosso Deus e Pai, mediante o seu sangue derramado na cruz e o seu corpo que foi moído por nossos pecados. Comamos então juntos do pão. A palavra do Senhor continua dizendo que, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se lembre então do sangue de Jesus derramado para perdão de pecados. Bebamos então todos juntos do sangue do Senhor. Adore ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus e glorifique a Deus, que deu o seu próprio Filho por amor ao seu povo. Adore ao Senhor pela reconciliação que você recebeu. Adore ao Senhor pela vida plena, a plenitude de vida que recebemos em Jesus Cristo. Adore ao Senhor, queridos. Exalte ao Senhor com as suas palavras agora. Exalte ao Senhor com a sua oração e devoção no coração. Mais uma vez o Senhor manifesta a sua bondade, o seu amor fiel sobre todos nós. Mais uma vez nós recebemos vida abundante que vem do trono de Deus. Mais uma vez nós temos a oportunidade de viver uma vida plena, porque Jesus nos disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. E com isso, queridos, nós nos despediremos aqui com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor que se reúne aqui hoje, mas em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.